Conta-se uma história que um vaqueiro foi contratado para trabalhar em determinada fazenda e ele era daquele cidadão bem matuto mesmo, com pouca convivência com a cidade, bem da zona rural. E ele estava montado no cavalo, apacentando ali o gado. E o que ele não sabia é que dentro daquela fazenda passava uma linha férrea, uma estrada de trem. E ele nunca tinha visto o trem. E quando ele viu aquele trem passando, ele ficou alucinado. Ele falou assim: eu nunca vi um boi desse tamanho. Preparou o laço, montou no cavalo e foi se aproximando conforme o trem ia passando e conseguiu laçar o trem na chaminé. Quando ele laça, imediatamente ele passa a outra ponta do laço, da corda, na, no assento do cavalo. E a hora que a corda estica, aquele trem sai arrastando os dois. De maneira que ele tem muitos ferimentos, ele tem muitas escoriações. E foi conduzido para a cidade grande. Para poder tratar, para poder imobilizar aquela perna. Ficou alguns dias internados. E quando ele sai, ele se dirige à ambulância. E de repente a ambulância, passando ali nas ruas da cidade grande, chega num sinaleiro. Quando chega num sinaleiro, ele dá uma olhadinha para fora e ele vê dentro de uma loja um trem de brinquedo que rodava. Ele pede para o motorista aguardar mais um pouco, ele sai da ambulância desesperado junto com a sua muleta, se dirige até a loja e começa a dar muletada naquele trem, destruindo aquele trem. Ele faz um grande alvoroço naquela loja, os funcionários vêm conversar com ele, vêm tentar impedi-lo de fazer aquela destruição terrível. E perguntam: moço, o que está acontecendo? O senhor está louco? Ele falou: louco? Fia, se esse bicho crescer, ninguém segura ele. Isso aí tem que matar quando é pequeno. Com essa história, eu quero introduzir o provérbio de hoje. Provérbio capítulo 9, verso 9, que nos diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio. E eu quero dedicar o provérbio de hoje a uma pessoa que é muito amiga, nossa amiga minha e da minha esposa. Ela entrou em contato conosco e nos fez uma pergunta acerca do casamento. E ela diz assim: quando a gente já não tem tanto prazer em ficar com o cônjuge, quando a gente prefere estar mais na companhia dos amigos do que com o cônjuge, quando o cônjuge também tem mais prazer em ficar na companhia dos amigos do que com a gente, isso é uma fase do casamento ou é uma crise que está se instalando? Eu escolhi exatamente essa história porque eu te considero uma pessoa muito sábia. Porque os sábios, eles identificam o problema assim que ele acontece. Eu e minha esposa, nós somos conselheiros de casais. E algumas pessoas nos procuram. E infelizmente, algumas nos procuram quando não há remédio mais para o casamento. Quando já estão separados, quando já não estão mais dormindo juntos. Até quando já existe uma terceira pessoa no relacionamento. E nós não conseguimos ver meios de sarar esse casamento. Então eu te considero uma pessoa muito sábia. E o grande segredo de se dar bem no casamento é identificar os problemas assim que eles acontecem. Você me pergunta: isso é uma crise ou é uma fase do casamento? É uma fase. Porém, se não tratado, ele se torna uma crise. E como é que nós podemos solucionar esse problema? Sobretudo, o diálogo franco. Conta-se uma história que um cidadão chegou num posto de gasolina de beira de estrada, cidade pequena, e ali tinha um cachorro sentado em cima de uma tábua, e aquele cachorro chorava muito. E aí alguém parou para abastecer e disse: por que aquele cachorro está chorando daquele jeito? E o frentista respondeu: é porque ele está com dor. Como é que você sabe que ele está com dor? Porque ele sentou num prego. Como você sabe que ele sentou num prego? Porque eu estava aqui e eu vi. E por que ele não levanta? Eu acho que é porque não está doendo tanto. E assim é dentro do casamento. Por que às vezes as coisas acontecem dentro do casamento e a gente não toma uma atitude?
Porque nós não estamos suficientemente incomodados. Quando nós estamos incomodados, nós viramos a nossa situação, seja ela financeira, seja ela social, seja ela matrimonial. Quando aquilo nos incomoda muito, nós tomamos uma atitude para mudar. Então, qual é o primeiro passo? Estar incomodado. Se isso está te incomodando, parabéns. Você já deu o primeiro passo. Agora, quanto isso está incomodando? Isso é fundamental. Porque quando está incomodando pouco, eu quero que a pessoa mude. Agora, quando está incomodando muito, eu não quero estar naquela situação, eu quero que meu casamento melhore. Nem que para isso eu precise mudar. E eu sempre recomendo às pessoas que me procuram, não tente mudar o seu cônjuge. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, clique nele. Como transformar o seu cônjuge. Não existe, ninguém tem esse poder de transformar as pessoas. A única maneira que nós conseguimos mudar as atitudes do nosso parceiro é mudando a nossa. Então, o primeiro ponto, identificar a crise. Isso é conduta de uma pessoa muito sábia. Segundo, estar disposto a sair dessa situação, a transformar essa crise, essa dificuldade em coisa boa, transformar em bênção. Como se diz por aí, transformar esse limão numa limonada. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro modificando a mim mesmo e segundo, partindo para o diálogo franco e honesto. Diálogo franco a tal ponto de dizer assim: o que é que você gostaria que eu melhorasse? O que é que há em mim que te incomoda ou que atrapalha o nosso casamento de ser melhor? E por outro lado, o outro vai fazer isso também. A partir do momento que esses apontamentos foram feitos, aí eu começo a modificar a minha vida, a minha conduta, começo a transformar o meu jeito de me conduzir em relação ao nosso cônjuge. Por que é importante identificar isso logo no começo? Porque quando essa crise ela já está instalada, não existe espaço para o diálogo. Principalmente para o diálogo franco e amoroso. E o texto nos diz: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Você é uma pessoa muito sábia, porque já identificou o problema. E agora temos que tentar resolvê-lo. Que Deus te abençoe e até a próxima.